Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Livre Saber. No ano de 2013, tivemos a satisfação de participar da 10ª edição da Latinoair, Conferência Latino-Americana de Software Livre. Nesse evento, pudemos conversar com algumas pessoas muito interessantes. Vamos conferir então algum desses bate-papos. Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez no programa Livre Saber e vamos ter a presença aqui querida do nosso companheiro Fred, que é da comunidade Software Livre, também professor da rede municipal de Belo Horizonte, que vai aqui falar com a gente sobre software livre e educação. Primeiro, Fred, seja bem-vindo aqui no nosso espaço. A gente gostaria de ouvir de você o que você poderia nos dizer sobre o que seja software livre. Tem muitas pessoas que estão nos assistindo, que às vezes ouve falar, mas não tem a mínima ideia do que seja software livre. O que você poderia dizer para a gente? Primeiro é importante falar assim, o que não é software livre, né? As pessoas sempre associam software livre com software de graça. E na verdade o software livre tem um custo, só que ele é bancado por quem desenvolve. E aí isso dá um valor especial para o software livre, né? Que basicamente é um programa de computador em que você tenha que atender, usando a licença mais comum que é a GPL, a 4 liberdades. Ou seja, em resumo, é um software que você tem acesso completo à estrutura interna dele. E pode pegar e passar para quem você quiser e alterar da melhor forma possível para as pessoas. Pois é, Fred. Eu fico imaginando que muitos professores, alunos ficam pensando, né? Mas afinal de contas, o que isso tem a ver com a educação? Porque eu uso lá meu computador na escola, pode ter um programa proprietário, pode ter um programa de software livre. Qual é a vantagem? Por que usar software livre na escola? Pois é uma reflexão assim que é interessante porque é uma pergunta que muita gente faz. Porque eles falam assim, olha, o software proprietário é o mais usado. Então para que eu vou mexer com essa coisa de software livre e tudo? A primeira coisa é, mais usado onde? Por exemplo, se você vai trabalhar numa área de design, o Windows não é o sistema mais usado. Então eu teria que ensinar o Windows e teria que ensinar macOS para os alunos, já que é para trabalhar com o mais usado. Mas a questão essencial não é nem essa, né? Existe uma questão ética subjacente que é importante. Primeiro, porque se você está lidando com uma educação, numa perspectiva de compartilhamento, numa perspectiva de apropriação de conhecimento, não cabe um software proprietário. Porque o software proprietário, ele te permite usar o programa. Ele está aqui, você usa do jeito que eu defini que você use. Se eu, por exemplo, quiser, eu tenho um software proprietário, eu vou parar de produzir esse programa, azar. Eu parei, quem usa perdeu o acesso a ele. Então, ele não garante uma continuidade também das coisas, né? E se você está lidando com uma educação em que existe, que tenha, né, essa construção de conhecimento, você tem que manipular o programa ao máximo, você tem que fazê-lo atender às suas necessidades. Então, inclusive com alguns exemplos que parecem bem triviais. Um deles é tradução. Se você tem um software proprietário super bacana que está em inglês, você não pode traduzir, porque ele é da empresa. Você tem que esperar a empresa lançar uma versão traduzida. O software livre você traduz na hora que você quiser. Você pode, inclusive, por exemplo, existem algumas iniciativas de comunidades que têm um idioma local e você traduz para aquele idioma específico daquela comunidade.
né? Comunidades indígenas, por exemplo, a gente tem esse exemplo. E aí uma outra questão também, que é muito cruel, você ensina alguém a usar um programa e essa pessoa não pode levar isso para casa com ela, né? Porque ele gosta do programa, ele aproveita o programa, ele acha legal, mas você não pode levar porque ele é proprietário. Ele teria que comprar aquele programa e muitas vezes o preço é proibitivo, né? Então é bem essa relação do como que você estabelece uma relação com o conhecimento, de uso pleno daquilo ali e essa livre distribuição. A gente tem inclusive que tomar cuidado, né? Porque fala assim, mas tem um monte de software que é gratuito. Aí eu volto de novo no que eu falei. O problema do software gratuito é que como ele é proprietário, a qualquer hora ele pode ser cortado. E preocupar inclusive com serviços, né? Quem já usa a rede há mais tempo deve lembrar do Ning, que era uma rede social gratuita, onde as pessoas podiam criar suas próprias redes. Um belo dia eles viraram e falaram, a partir de hoje isso é pago. E aí eu conheço projetos educacionais que estavam sendo desenvolvidos lá, que eles tiveram que bancar durante um tempo para poder tirar os dados, mas pagava R$ 600 lá por ano, porque simplesmente ele falou que a partir daquele momento era pago. E não estava fazendo nada de errado, estava no contrato. O contrato falava, a qualquer hora nós podemos cobrar por isso. Então o software proprietário tem sempre essas armadilhas embutidas, que o software livre não tem. E para quem nos assiste, que está lá na escola e que tem vontade de participar mais da comunidade de software livre, né? Conhecer mais sobre software livre, o que você poderia indicar para eles? Bom, tem um projeto, né, que eu faço parte, que é um grupo chamado Software Livre Educacional. E a ideia desse grupo é justamente fazer a agregação de pessoas, a gente fica brincando, são as pessoas comuns, né? Porque às vezes você não tem conhecimento técnico. Aí você entra num fórum, entra numa lista de discussão, aí você faz uma pergunta trivial, mas por você não ter, o cara, dá uma lida no manual que você aprende. E é chato isso, né? E bem ou mal a gente tem isso na comunidade de software livre. Aliás, em qualquer comunidade, não só software livre. Então nós criamos um grupo que são para educadores, para professores, pedagogos, quem se interessa pela área de educação, que pode fazer a pergunta que quiser, discutir o que quiser. Nós temos uma plataforma de publicação, que é um blog, mas é um blog enriquecido, né? Que a gente está usando uma versão do WordPress que permite criar grupos e permite fazer uma série de atividades. Então é um grupo bem livre assim, e bem aberto a qualquer tipo de contribuição. O nosso endereço é SL, né, de software livre, sleducacional.org. Não tem BR no final. E qualquer um é convidado para entrar e participar. E mais do que isso, né? Às vezes você não tem esse interesse, mas brinque com o software livre. Nas escolas é comum ter o Linux educacional, que pode ter os defeitos que for, mas de repente você ainda consegue tirar alguma coisa daquilo. Até o dia que você se aventurar, por exemplo, a ter um em casa, experimenta um live CD, que você não precisa de instalar nada na máquina, né? Mas é entrar nessa questão do software livre sem aquele preconceito de isso é ruim, isso é difícil, né? Isso é uma coisa para nerd, eu vou ter que ficar digitando comando, porque há muito tempo que o software livre já quebrou com isso, né? Há muito tempo o software livre hoje é uma plataforma relativamente simples de se trabalhar. Então esse experimentar é importante no processo. Nós estivemos conversando anteriormente com o Duda Nogueira. Ele nos disse que esse ano o Latinoer tinha um enfoque especial em educação. E às vezes o professor fica pensando lá, né? O que eu vou fazer num evento desse, que é voltado para o pessoal da ciência da computação, de informática, né? Os jovens de universidade, né? Os hackers, os geeks, não tem nada a ver comigo. Que convite você poderia fazer para os nossos telespectadores sobre a vinda para o Latinoer ou outros eventos software livre, né? Ele tem espaço, ele pode participar? Bom, a gente tem um grupo de trabalho, organizado para o FISLI, né, que é o Fórum Internacional de Software Livre, e aqui no Latinoer eu coordeno a trilha de educação há algum tempo, então a gente também tem um grupo que discute aqui, e a gente é professor e a gente é cabeçudo. Então a gente está batendo o pé, enchendo o saco, e essa trilha educacional começou há um tempo e a gente estava pensando assim,
como é que nós vamos fazer? E a gente, né, como bom mineiro, eu vou comendo pela beira, né? Então, não, põe uma palestra, põe outra, e de repente a gente tem uma grade inteira, né? A gente tem uma trilha inteira de educação. A gente tem conquistado um espaço cada vez maior, isso é muito bacana. É importante destacar o espaço que o Latinoair dá para a gente já há algum tempo, já tem 4 ou 5 anos que eu estou na trilha, e assim, foi um convite muito feliz, sabe? Recebi o convite e falei, não, vamos colocar a educação no evento. E cada ano a gente tem percebido a participação maior de professores. Esse ano mesmo a gente viu professores de NTM, de NTS. Então, assim, é para vir sem medo, né? Pode às vezes se assustar com uma palestra ou outra, mas aqui e no FISLE sempre a gente vai ter palestra de educação. Sempre. Isso é uma garantia. Quer dizer que o professor vai ter o espaço mesmo, não entendendo muito informática, tecnologia, mas vai ter um espaço para ele poder discutir o pensamento pedagógico, educacional também dessas tecnologias na escola. Sim, a gente tem diversos níveis. Então você tem desde palestras bem técnicas, configuração de um ambiente educacional, tarará, até uso educacional de software livre. Assim, vai do extremo ao outro. Então tem espaço para todo mundo e sempre tem um mini curso, sempre tem uma oficina. Ontem mesmo a gente teve uma oficina de TuxPaint que estava bastante professor lá. Bom, então nós vamos encerrando por aqui o nosso bate-papo com o Fred, agradecendo a sua presença e nos encontramos no próximo programa. Obrigado. Então, gostaram? Para participar do nosso programa e dar a sua opinião, mande um e-mail para livresaber@espiritolivre.tv. Para assistir a esse episódio e outros episódios do nosso programa, acesse tv.espiritolivre.org. Bom, terminamos por aqui e contamos com a sua presença no próximo programa Livre Saber. Até mais e um bom dia.